Será que aquilo que aprendemos sobre nossa história é a verdade cabal sem margem de contestação? Será possível que em algum momento a Terra tenha sido visitada por seres de outros planetas? Quando pensamos em seres de outros planetas, logo pensamos em alienígenas humanoides que não se parecem nada conosco. Mas e se, e apenas se, esses seres extraterrestres forem exemplares da própria raça humana como nós? Seja muito bem-vindo ao canal Multiverso, eu sou a Cassiana, sou anfitriã e no vídeo de hoje vamos mergulhar no mistério oculto da origem do homem aqui no planeta Terra. Hoje já não é tão incomum a crença de que extraterrestres visitaram o planeta Terra milhares de anos atrás. Já se começa a estudar essa abordagem também nos circuitos científicos que estudam não somente as evidências históricas e arqueológicas dessas passagens, mas também investigam nosso próprio DNA em busca de nossa origem como raça, e existem fortes indícios que indicam que algo, em algum dado momento, aconteceu ao DNA da raça humana que não pode ser explicada pela teoria da evolução natural. Desde a origem das civilizações, todas as mitologias ao redor do mundo atribuem o surgimento do homem terrestre aos deuses e visitantes que vieram das estrelas. E se, embora a ciência diga que mitos não passam de fábulas, isso for realmente verdade, poderia reescrever nossa história? Ou será que é por isso que a sociedade não valoriza esses estudos, justamente para não precisarem reescrever toda a história da humanidade? Mas afinal, o que nos diz a teoria dos antigos astronautas? Que pistas eles perseguem? Estudiosos dos antigos astronautas são pesquisadores que investigam uma ampla gama de dados, desde livros sagrados a tratados teológicos de todas as religiões, escritos considerados apócrifos, textos sincréticos, análises históricas, arquitetônicas e arqueológicas, mitologia e saberes oriundos dos chamados conhecimentos espiritualistas, místicos e esotéricos, tais como tratados sobre hermetismo, cabala, metafísica, entre outros. Hoje, a arqueologia já começa a reconhecer que boa parte dos seus achados, na verdade, datam de épocas bem mais antigas do que se pensava até então. Dado especialmente a novas técnicas de datação geológica, como por exemplo as pirâmides e Stonehenge. Uma boa parte da ciência acredita que foram esculpidas há mais de 12 mil anos, o dobro do que se havia convencionado até então. Assim como Pumapunku e Tiwanaku, onde nos livros de história convencionais podemos ler que foram erguidas entre 500 e 800 anos de nossa era. No entanto, essas novas tecnologias de datação apontam que esses monumentos podem ter mais de 14 ou 15 mil anos. Isso contrasta absolutamente tudo o que se conhece sobre a pré-história, os hábitos e os costumes daquela época, data em que os homens supostamente deveriam estar falando uga-uga e não executando engenharia altamente complexa. Se é que tivemos uma civilização avançada na Terra há dezenas ou centenas de milhares de anos atrás, como contam as lendas das civilizações pré-diluvianas, tais como Lemúria, Atlântida, Mu e Hiperbórea, quem foram eles e de onde vieram? Existem muitas evidências em pedra de civilizações avançadas que, queiram ou não, são inexplicáveis em termos da história, bem como em registros rupestres e pictográficos com imagens de seres estranhos que parecem usar trajes e pilotarem uma espécie de maquinário. Por todo o mundo existem estruturas incríveis que datam de milhares de anos, mas, segundo a teoria dos antigos astronautas, muitas pistas podem ser encontradas em textos religiosos, tais como o Velho Testamento da Bíblia hebraica. Neste se diz que Adão e Eva teriam sido os primeiros humanos da Terra, criados por Deus do barro através do Verbo divino, primeiro Adão e depois Eva de sua costela. Adão e Eva tiveram 3 filhos homens, Caim, Abel e Set. Esse último nascido após a morte de Abel, que, segundo a Bíblia, foi assassinado por Caim. Porém, na própria Bíblia diz que Caim, o primogênito de Adão e Eva, afastou-se da casa de seus pais para formar família em um povoado próximo. Como poderia haver um povoado próximo se Adão e Eva foram os primeiros humanos? Há histórias na Bíblia que nos fazem suspeitar que na Terra não haviam somente humanos.
E também que Adão e Eva não foram o primeiro casal humano. De fato, na Bíblia, não há uma passagem específica que cite Adão e Eva como os primeiros humanos da Terra. Essa ideia surgiu da interpretação das passagens do Gênesis sobre a criação. Tanto que, como dito há pouco, Caim saiu do núcleo familiar para juntar-se a uma outra comunidade distinta, quer dizer, a própria Bíblia dá indicações de que existiam outras comunidades e vilarejos além de Adão e Eva no Jardim do Éden. Histórias de seres extraterrenos que vieram das estrelas, ou assim chamados deuses, também são encontrados em praticamente todas as mitologias do mundo. Algumas interpretações teológicas e especulações foram propostas ao tentar reconciliar certos versículos bíblicos com descobertas científicas ou com a existência de outras civilizações antigas. A noção de uma civilização pré-adâmica sugere a existência de seres humanos ou criaturas semelhantes a humanos que teriam vivido antes de Adão e Eva. Essa crença é baseada principalmente em referências bíblicas, como a mencionada passagem sobre os filhos de Deus, que alguns interpretam como seres divinos interagindo com seres humanos antes do relato de Adão e Eva. Na mitologia egípcia, a origem da vida na Terra é atribuída a uma entidade chamada Atum, surgida no caos primordial. Esse ser criou outros deuses que moldaram a Terra e a humanidade. Segundo a mitologia grega, a vida na Terra também é atribuída aos deuses. E se fala de tempos em que esses mesmos deuses do Olimpo viviam também na Terra e interagiam frequentemente com a humanidade. Na mitologia hindu, a origem da vida na Terra está ligada à crença no ciclo eterno de criação, destruição e renovação, conhecido como Samsara. Na mitologia suméria, deuses astronautas desceram dos céus em suas naves e criaram o homem e a civilização. E todas as mitologias são unânimes em citar tempos antes da criação dos humanos em que só os deuses habitavam a Terra. A ideia básica dos antigos astronautas é que seres de outros planetas vieram colonizar a Terra, e isso não há 10.000 anos atrás, mas sim há dezenas de centenas de milhares de anos atrás. E o motivo de não haver outras evidências dessas civilizações é que a natureza já se encarregou de corroê-las, soterrá-las e eliminá-las. Sobram apenas as construções em pedra e, mesmo elas, ao longo de uma grande escala de tempo, também sofrem erosão. Göbekli Tepe, na Turquia, por exemplo, encontrado abaixo de uns 6 metros de terra, considerado até o momento o sítio mais antigo do mundo já descoberto, cuja datação de radiocarbono sugere que o sítio seja de pelo menos 10 séculos antes de Cristo. Uma época anterior à última era do gelo e 6.000 anos antes do homem pré-histórico ter desenvolvido a linguagem. E veja bem, se era anterior ao fim da última era do gelo, com toda certeza lógica é anterior ao início da última era do gelo, visto que não poderia ter sido construída por cima das camadas geladas. Sem nenhuma dúvida, Göbekli Tepe revolucionou a forma como a ciência encara a história, já que Göbekli Tepe é uma prova irrefutável de uma civilização avançada perdida. Ainda neste sítio turco foi encontrado a estátua de um homem estranho e careca, em tamanho real. Ele parece usar um traje que vai além de um colarinho definido. Ficou conhecido como Urfa-Man. Ao redor do mundo há muitos registros de humanos com feições estranhas e não somente. Algumas têm cabeças enormes, outras têm cabeças estranhas, alguns são animais antropomórficos, outros usam artefatos que parecem ser tecnológicos. Um exemplo desses artefatos são as famosas vimanas voadoras citadas nos textos do Mahabharata. Na mitologia chinesa, há uma história relacionada a um deus que desceu dos céus em um dragão de fogo. Esse deus é conhecido como Huangdi, que é considerado um dos ancestrais místicos. De acordo com a lenda, Huangdi teria descido dos céus montado em um dragão de fogo para trazer conhecimento à civilização humana. Ele é considerado o fundador da civilização chinesa, acreditado com a invenção de várias tecnologias como escrita, medicina, agricultura e metalurgia. Teóricos dos antigos astronautas acreditam que essas são evidências de civilizações antigas que existiram antes mesmo do homem terrestre.
A lenda de Atlântida é um dos exemplos dos mitos relativos a uma civilização altamente tecnológica que teria existido antes do dilúvio. Estudiosos respeitados desenvolveram um estudo sobre Atlântida e um dos mais famosos foi o filósofo grego Platão. Estudos científicos sugerem que a última glaciação, conhecida como o período do último máximo glacial, terminou de forma abrupta, marcando o início do atual período interglacial, o Holoceno. Essa transição ocorreu aproximadamente 11.700 anos atrás. Uma das principais evidências para essa transição abrupta é encontrada em registros de testemunhos de gelo extraídos de regiões polares como a Antártida e a Groenlândia. Esses testemunhos mostram mudanças rápidas e significativas nos isótopos de oxigênio, indicando uma rápida elevação das temperaturas e um colapso do gelo. Além disso, registros paleoclimáticos, como sedimentos lacustres e núcleos de sedimentos marinhos, revelam mudanças abruptas em características físicas, químicas e biológicas, como mudanças na vegetação, na composição isotópica e no registro do pólen. Essas mudanças indicam uma transição rápida e dramática nas condições glaciais que, inclusive, pode ter sido responsável pelo afundamento de Atlântida, bem como pelo dilúvio registrado nos textos bíblicos. Mapas antigos utilizados na Idade Média, como os famosos mapas de Piri Reis e outros, mostram categoricamente terras que hoje não estão mais lá. Terras que hoje estão submersas nas águas ou abaixo das calotas polares, indicando que esses mapas medievais podem ter sido inspirados em mapas muito mais antigos. Mapas confeccionados antes da última era do gelo, cujo pico foi em torno de 20.000 anos atrás, quando as geleiras estavam na máxima extensão. Logo, esses mapas teriam de ter sido confeccionados muito mais de 20.000 anos atrás, o que, perante tudo o que se conhece da história, seria a mais absurda das inconsistências. Será possível realmente que a fonte original para os mapas de Piri Reis, Colombo, Magalhães ou Vasco da Gama seja mais antiga que nossa história documentada? Os teóricos dos antigos astronautas dizem que sim, e ainda dizem mais. Dizem que há dezenas de centenas de milhares de anos visitantes de outros planetas visitaram a Terra em suas naves intergalácticas e que fundaram cidades e civilizações muito antes do aparecimento do homem terrestre. Colonizadores extraterrestres, antes da nossa história documentada, criaram assentamentos em nosso planeta e eles eram os deuses citados nas mitologias. Suas primeiras colônias teriam sido as civilizações chamadas de Hiperbórea, uma terra utópica e paradisíaca localizada onde hoje estão os polos norte e sul de nosso planeta. Uma segunda colonização teria surgido em nosso planeta, as conhecidas pelos nomes de Lemúria e Mu. Lemúria é localizada em um conjunto de ilhas no Oceano Índico e Mu, um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico. Atlântida teria sido uma terceira civilização de humanos gigantes extraterrestres, altamente tecnológicos, cuja capital seria uma grande ilha no Oceano Atlântico, que possuíam ainda colônias na África, na Europa e nas Américas. Um quarto grupo de colonizadores extraterrestres teria chegado na Terra por volta de 500.000 anos atrás. Eles são conhecidos como Anunnaki, os deuses da mitologia suméria. Eles teriam fundado civilização na região do deserto de Gobi e na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Lá, eles teriam criado um projeto genético, próximo de uma das suas capitais, chamada Eridu. Em um grande laboratório chamado Éden, deram origem ao ser humano terrestre, feito à imagem e semelhança de seus criadores, mestres geneticistas. Primeiro teriam criado uma espécie humana adâmica extraordinária, e depois mais 3, para só então criar Adão e Eva, exemplares da quinta raça que, nem de longe, foram o primeiro casal humano da Terra. Você acredita que civilizações de fora da Terra visitaram nosso planeta no passado? Coloca aqui nos comentários, quero saber sua opinião. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, esmaga esse like e te inscreve no canal. Muito obrigada por assistir e até a próxima!